como que vocês estão? Que prazer estar novamente aí na sua telinha. Estou muito feliz porque estamos no terceiro episódio do Mika Yui Talks e nessa primeira temporada estamos falando sobre um assunto que eu sou simplesmente apaixonada, o empreendedorismo. E eu tenho a honra dessa minha terceira convidada. Ops, já falei minha terceira convidada. Pois é, hoje vamos falar com uma mulher empreendedora e numa área maravilhosa que eu sou simplesmente apaixonada, livros. E acredita que minha convidada tem uma editora de livros, a ProName. Então, quem será? Então, eu tenho o prazer de receber hoje aqui na minha frente Elinay Moriá, tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, agradecer você pelo convite, por Eu essa honra de estar aqui, por esse cenário incrível aqui do Mika Talks. Gente, sério, faz um tempo que eu acompanho você e quero, antes de tudo, né, te parabenizar por esse projeto incrível que você tem realizado, tem impactado muitas pessoas e é uma honra estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que eu carrego. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada. Pude conhecer também um pouco sobre a sua história e já gostaria, diante de tudo isso, te parabenizar. E o porquê que eu falei que é um assunto que eu amo tanto, né? Recentemente eu também lancei o meu primeiro livro, Sonhos e Conexão, que vocês podem ver que está atrás de mim, ó, aqui do meu ladinho. E foi muito especial para mim. Então eu fico muito feliz de vocês, como uma mulher empresária, estar nesse ramo tão difícil, eu falo, em questão de começar, né? Qualquer empreendimento é difícil a gente dar o primeiro passo, mas hoje vamos contar sobre essa história. Então a gente sempre tem que começar o quê? Pelo começo, né? Então eu gostaria de saber como que começou a ideia de criar uma editora de livros. Olha, começou de uma maneira muito incomum. Não tem como eu falar do que eu faço hoje, né, sobre o meu ramo de atuação, sem falar primeiramente de Deus. Parece algo assim contraditório. Ah, mas vai falar de livro ou vai falar de religião? Não tem nada a ver com religião, né? Tem mais a ver sobre fé, sobre acreditar que você está no caminho certo, seguindo o rumo dos seus sonhos. E é sempre assim que eu gosto de começar a falar sobre editora. Mas antes de chegar a falar sobre a empresa, eu vou precisar falar um pouquinho como que eu comecei. Por favor. Nesse ramo. Né? Então, aqui me apresentando de uma forma breve, eu sou Elinay Moriá, eu tenho 30 anos. Até o ano passado eu não sabia que eu poderia escrever, né? Mas como assim, Elinay? Até então eu não... Sabe aquele sonho que você tem de fazer algo, mas isso é apenas um sonho? E começou dessa forma, começou com um sonho no ano passado, né? No comecinho de janeiro, para falar a verdade. Super recente, né? Super recente. Nós estamos aí completando quase 2 anos que eu ingressei nessa área. Mas começou da seguinte maneira. Eu e meu esposo, nós se propomos a fazer um jejum de Daniel. E logo que a gente se propôs, meu esposo chegou em mim e falou assim, amor, nós vamos fazer os 3 primeiros dias só em água. Ainda brinquei com ele. Falei, amor, você vai fazer sozinho, porque eu vou morrer de fome, não vai dar, né? E aí ele começou, né, no dia 17 de janeiro, ele começou o jejum dele só na água. E quando eu fui tomar meu café da manhã, era um tomate, na verdade, que eu ia comer logo no período da manhã, né, por se tratar do jejum de Daniel. E aí eu ouvi Deus falando comigo, 3 dias só na água. Uau. E eu falei, tá bom, então tá bom. E aí não demorou muito, meu esposo falou assim, amor, vem aqui, deixa eu te contar um sonho. A gente sempre compartilha sonhos logo no começo do dia. E quando ele começou a contar o sonho dele, ele falou uma frase que me marcou. E eu falei, pera só um pouquinho, deixa eu anotar no meu bloco de notas. E ali começou a editora ProName. Ali eu comecei a escrever uma frase que eu não sabia que se tornaria o meu primeiro livro. E eu passei 3 dias de jejum, 3 dias escrevendo. Tem pessoas que me perguntam, mas você não dormiu nesse período? Sim, eu dormi, tirava cochilos, na verdade. E naquele intervalo eu parava para escrever. E assim surgiu o meu primeiro livro, o Sigilos da Alma, um detox emocional, em que eu escrevi em apenas 3 dias. Uau. Né? Então começou com um sonho, depois veio um jejum para destravar tudo isso que eu creio que já existia há muito tempo dentro de mim. Então o jejum foi um processo assim de destravar.
né? E até parece que eu estou falando assim, mas aí surgiu o primeiro livro. Não. Aí surgiu a editora Proname. Ali começou o startar de algo muito maior que eu não sabia que estava por vir. E no decorrer disso, depois de mais uns 3 meses ali, eu escrevi o meu segundo livro, que se chama Dona, a Mulher que Governa o Mundo, muito voltado para posicionamento feminino, né, sobre a força feminina. E dentro de poucos meses, as pessoas vendo que eu estava publicando o meu livro, isso começou a inspirar pessoas e chamar a atenção das outras pessoas. Que lindo. E eu me peguei em um processo em que eu já estava vivendo editora sem, de fato, ter uma editora. As pessoas vinham, perguntavam, tiravam dúvida e queria lançar livro. E foi assim que eu percebi, meu Deus, isso daqui tá virando uma editora. E ali nasceu a editora Proname. E que lindo! Foi muito importante você falar sobre isso, porque algo que enfatizo muito é em questão, porque o meu processo vai demorar, e se eu tenho um sonho, isso não vai acontecer, não é meu momento. Mas eu falo que quando a gente tá preparado para a colheita, não tem hora, e não tem dias, e quanto tempo vai durar. Você viu? Apenas 3 dias, mas quando a gente fala apenas, foi os 3 dias, né? De muita escrita, de muita sabedoria, a conexão com Deus, que eu imagino que foi fundamental para iniciar tudo isso, né? Como você comentou. Na verdade, eu digo que sem essa decisão, porque começou na decisão, né? Veio o sonho e depois o quê? Uma decisão de eu seguir aquilo que eu já estava ouvindo, de realmente cuidar um pouquinho a mais da minha espiritualidade. Eu sempre tive a prática do jejum e eu digo que isso hoje está completamente aliado a tudo que eu faço. É uma coisa que eu super recomendo para todas as pessoas que buscam escrever um livro e dizem não ter inspiração. Então, eu sempre parto dessa premissa. Vamos ajustar quem nós somos, vamos esvaziar um pouquinho mais do nosso eu, porque quando a gente se esvazia do nosso ego, de tudo, sabe, aquilo que a gente tem, eu, então fica muito mais fácil a gente trazer aquilo que já existe dentro da gente, porque o livro é isso. Mas você escreveu em 3 dias? Sim, eu coloquei no papel em 3 dias, mas a minha história eu já estava vivendo toda a minha vida. Então, não começou aquela hora, eu vou colocar no papel agora e minha história eu estou vivendo aqui nesses 3 dias. Não foi sobre o que eu vivi nos 3 dias, mas foi sobre o que eu já vivia e sobre aquilo que estava por vir ainda. E que incrível, né? Porque eu, quando fui escrever meu livro, ano passado eu lancei. Eu escrevi ele também no começo do ano passado, mas eu queria ter iniciado no ano retrasado. Só que eu não conseguia. Eu sentava e... Sabe aquele bloqueio? Eu queria inspirar as pessoas da minha história, mas alguma coisa estava impedindo de eu escrever a minha história que eu sabia no papel. E eu falei, poxa, por que tá acontecendo comigo? Então, eu fui deixando o tempo, e algo que eu comento no primeiro tópico do meu livro é sobre a conexão, a oração. Que sempre foi muito fundamental para mim também essa conexão com Deus. Eu não falo aqui sobre religião, mas falo assim, sobre acreditar naquilo que é maior que nós. E eu sempre colocando todas as minhas fés nele, a oração e o poder da decisão, igual você comentou, né? Que quando a gente fala assim, parece que não faz muito efeito, ainda mais pro pessoal que tá assistindo aqui de casa. Mas quando é vivenciado, a gente sabe o poder de tudo isso. E foi assim também que eu tive a vontade, depois do ano passado, de começar a escrever meu livro, e deu tudo certo. E eu gostaria muito de parabenizar, né, novamente sobre a sua história, porque que lindo! Através de uma decisão, nasceu um sonho, e onde está inspirando muitos autores, como você comentou, né? E eu gostaria de saber, você lembra quem foi o seu primeiro autor? Em vez de... tirando você, né, claro, e seu esposo, mas depois, quem que foi o seu primeiro autor? Então, vamos lá. Você falou, antes de abordar, de responder a sua pergunta, você falou sobre o bloqueio criativo. Isso é algo muito comum que nós vemos hoje, muitas pessoas com uma história de vida incrível, com métodos, com experiências incríveis para contar, mas quando ela senta para escrever, aí vem aquela dificuldade. Né? Não tenho criatividade, não sei como começar, não sei como escrever, não sei como vai ser o processo. E são N inseguranças que uma pessoa que deseja escrever tem, né? Mas até uma experiência
que eu falo que aconteceu antes de começar tudo isso começou também com a escrita, mas de uma forma diferente. Hoje muito se fala de vocês colocar no papel tudo aquilo que você deseja viver, tudo aquilo que você sonha viver. E isso começou com uma carta do futuro, onde eu colocava ali no dia 5 de janeiro, escrevendo uma carta do futuro, o que eu queria viver no decorrer do ano de 2023. Uau. E ali, assim como você, que queria escrever um livro desde o ano retrasado, também aconteceu comigo. Que legal. Então, eu tinha o desejo, mas como realizar esse desejo, né? Como fazer tudo isso acontecer? E eu escrevi ali na carta do futuro. Esse ano eu vou escrever um livro. Era isso que estava escrito ali. E em menos ali de 12 dias, isso já começou a se concretizar. Eu sempre gosto de falar que o quê? A escrita, ela é um decreto. Se você colocou no papel, aquilo tem uma grande probabilidade de acontecer. Então, foi um sonho que foi transformado em objetivo. Então, eu tinha um prazo para fazer aquilo acontecer. E aquilo passou a acontecer em poucos dias. Então, sonho, objetivo, decisão e realmente você colocar para fora tudo aquilo que você estava vivendo, né? Exatamente. A gente sempre tem que dar o primeiro passo, né? E algo que você comentou foi muito legal, porque também é algo que eu pratico em questão de a gente colocar o que eu quero para esse ano, né? Então, desde o primeiro mês, assim, eu falo que eu tenho aqui no meu celular o quadro dos sonhos, onde todo dia eu visualizo e falo, já aconteceu comigo. E é aquilo, né? Se a gente realmente quer escrever um livro, a gente vai ter essa conexão com Deus, no momento certo nós iremos escrever, mas também a gente não pode esquecer que também é uma decisão nossa, né? Tem que vir do nosso coração também. Será que eu estou preparado para isso nesse momento? Em que ponto da minha história eu posso ajudar também as outras pessoas? E algo que você comentou é muito interessante, porque todo mundo tem uma experiência diferente da vida, todo mundo tem uma história. E por que não colocar isso no papel? E recentemente eu estive num podcast e a gente comentou sobre isso. Poucas pessoas têm essa coragem de escrever um livro. Então, quando você fala sobre pessoas te procurar, sobre você ser uma inspiração em questão de motivação de querer escrever um livro, é muito especial. Exatamente. É especial porque costumo dizer que quando você está de fato exercendo o seu propósito, exercendo de fato aquilo que Deus te chamou para fazer, é um efeito que vai pegando em todo mundo. Sabe quando você começa a dar risada num momento que não é propício? Sim. E todo mundo ao lado começa a dar risada também? É da mesma forma quando você está fazendo o que de fato você precisa fazer. As pessoas que estão em volta, elas se sentem inspiradas com a sua decisão de realizar aquilo que você está realizando e automaticamente elas começam a fazer isso. Um exemplo é dentro da minha própria família. Né? O meu pai, com 60 anos, passou a escrever. Uau. A minha mãe, com 60 anos, passou a escrever. O meu próprio esposo, que já escrevia desde sempre, mas não tinha publicado um livro ainda. Quando eu publiquei o meu primeiro livro, ele também veio em seguida, já foi publicando vários livros. Uau. Em sequência. Meu sobrinho, de apenas 12 anos, escreveu o seu primeiro livro. Então, é inevitável isso. Você está jogando ali uma sementinha, as pessoas que estão do lado, elas vai igual efeito dominó, começa a fazer isso também. Né? Mas, para responder agora, de fato, a sua pergunta, você me perguntou qual foi o primeiro autor que nós lançamos na Editora Proname, e foi algo, assim, muito engraçado. Porque já estava ali fazendo mentorias com novos autores, mas eu identificava em um amigo muito próximo da gente que ele tinha um potencial muito grande para escrever um livro. E ali nós falamos, olha, nós temos uma oportunidade para você colocar a sua história em um papel e fazer isso alcançar, né, nações. Sim. E ele falou, sério? Como que isso funciona? Porque eu não tenho tempo para parar, sentar e escrever. E eu apresentei para ele
um método que nós também já estávamos desenvolvendo, onde a pessoa precisa apenas contar pra gente a sua história de vida e nós reproduzimos tudo isso e transformamos em um livro. E ele ficou assim, encantado, né? Como que isso funciona? Então, como que eu faço? E nós explicamos para ele e de imediato ele falou assim, eu quero isso que vocês têm para me oferecer. E ali nós publicamos o nosso primeiro autor, inclusive vou até aqui citar o nome dele, porque ele é uma pessoa muito querida, Ícaro Magalhães, o nome dele. O título do livro dele se chama O Melhor Vinho, também voltado para a espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E eu acho muito lindo, né, quando a gente vê que Deus está no controle de todos os nossos sonhos. E apesar de ser pouco tempo, a gente já consegue observar em você esse espírito de empreendedora. E antes de você lançar a editora, você também já tinha essa parte de empreendedora ou também foi algo novo que veio na sua vida? Não foi, não. Mentira! Não foi novo. Na verdade, eu comecei a empreender muito jovem. Que legal! Os meus pais, eles sempre foram, assim, muito presentes, né, na minha vida. Meu pai, minha mãe. E logo cedo, eu tinha 13 anos, eles identificaram que eu tinha uma quedinha para a área da beleza. Tava sempre ali me cuidando, fazendo as minhas unhas. Minhas unhas sempre foram impecáveis. Nossa, que maravilhosa! E aí a minha mãe vendo aquilo, falou assim, vamos colocar ela em um curso para fazer designer de unhas. Tinha 13 anos. Quando eu comecei ali dos 13 para 14 anos, eu comecei a fazer esse curso de designer de unhas. Quando eu terminei o curso, meu pai e minha mãe decidiram, vamos comprar tudo para ela e ver o que ela vai fazer com isso. E ali, o que eu fiz? Comecei a captar clientes na igreja que eu frequentava, no bairro, e ali eu comecei o meu primeiro empreendimento como designer de unhas. Uau. Só que teve algo muito em comum. Hoje, algo que eu faço de forma consciente, mas naquela época, com apenas 14 anos, eu não tinha consciência nenhuma do que eu estava fazendo. E aí eu já comecei a trabalhar no meu branding. Nossa! E dessa maneira, a galera toda do bairro que trabalhava no mesmo nicho que eu cobrava um valor X e eu já cobrava 3 vezes a mais. Isso é um espírito empreendedora desde cedo. Aí eu trabalhava fazia aquelas artes na unha desenhadas à mão mesmo. Uau. E isso atraía a atenção da galera. É um talento, né? E ali eu comecei a minha vida empreendedora. Né, com apenas 14 anos, comecei nessa área da beleza, depois eu empreendi na área da alimentação, do vestuário, então já venho assim de... Abrange bastante áreas, né? Isso, então eu já venho assim de bastante experiência na área do empreendedorismo, eu fui me desenvolvendo muito, e quando eu conheci o meu esposo, né, que eu tinha apenas 16 anos, quando eu conheci ele também já era empreendedor, então eu falo que juntou a fome com a vontade de comer, e aí um potencializou ali o propósito do outro. E é muito importante, né, porque a gente consegue ver hoje, seu esposo também está aqui, vai fazer uma participação, gente, muito especial, então assistam até o final do programa, que vocês não podem perder. Mas desde esse novo projeto que você pôde, né, concluir, enfim, da editora, ele também esteve, né, junto com você. Na verdade, eu imagino que foi o start também, né, de ele propor esse jejum e aí tudo se conectar. Então é muito importante ter alguém do lado, né, que apoie seus sonhos. E a gente nem fala sobre um esposo, mas sim uma família, igual você comentou, com 13 anos, sua família sempre foi muito realmente acolhedora, que apoia os sonhos. Sempre muito presente. E tem uma grande importância, né? Eu falo isso porque meus pais, até hoje, eles são muito assim comigo e eu falo que se não fosse por eles também, hoje eu não estaria aqui realizando o meu sonho. E você sentiu isso também na época? Ou vendo hoje que a importância da base familiar? Na verdade, hoje eu tenho muito mais essa consciência. Porque quando a gente é pequeno, a gente começa a fazer as coisas e a gente não mede tempo, consequência, se é difícil, se é impossível, a gente quer mais fazer. É a inocência que a gente tem, né? Então, hoje eu consigo metrificar isso de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil de ver que, assim, foi fundamental meu pai e a minha mãe conseguirem identificar naquilo que eu era boa e realmente potencializar
né? Então, hoje eu Sim. sempre posto conteúdos realmente falando sobre isso, sobre a importância que tem o pai, a mãe, o acompanhamento Muito. familiar na fase de desenvolvimento de uma criança, né? Principalmente ali até a idade dos 7 anos, que é a fase de formação de caráter de uma criança, é fundamental o acompanhamento dos pais, ver naquilo que tem dificuldade ou naquilo que tem mais desempenho e trabalhar em cima disso. E foi isso que aconteceu realmente. Meu pai e minha mãe, eles, né, com a pouca experiência deles, identificaram, mas por ser realmente muito presentes, isso se torna muito mais simples de identificar e potencializou isso em mim. Mesmo sendo de uma família que não tinha ramo nenhum Sim, empreendedor. olha. E foi algo que surgiu dentro do seu coração e que você conseguiu realmente transformar esse desejo em uma realidade. E hoje, além disso, está inspirando outras pessoas e realizando outros sonhos também. E a gente voltando agora um pouquinho para falar sobre a editora. Eu imagino que uma das maiores dúvidas que você deve receber no seu direct, enfim, como que eu começo a fazer um livro, mas eu tenho a minha história, mas eu não consigo? Como que funciona o processo? Responde essa pergunta para nós. Claro, não começa, um livro não começa quando você coloca as palavras no papel. Já falei Sim. aqui em outro momento. O livro começa primeiro quando você tem o desejo. Então, se você já tem o desejo, tá meio caminho andado. Mas a segunda coisa que é mais importante, que não tem, parece uma dica boba, mas que faz toda a diferença, é você aceitar quem você é. É você aceitar a sua história, é você aceitar que você é uma pessoa incrível, porque muitas pessoas têm aquela crise de não merecimento ou aquela Sim, crise de muita. inferioridade, e isso é o que muitas vezes impede as pessoas de realmente fazer e viver aquilo que elas desejam viver. Então, um livro ele não começa com as palavras no papel, mas ele começa com a aceitação. Primeiro você aceita aquilo que você quer viver. E segundo, você precisa também visualizar tudo aquilo que você quer viver, né? Porque se você não tem uma perspectiva de futuro, você não tem uma visão de futuro, então automaticamente você não se sente motivado a fazer aquilo que você sente no seu coração. Então é dessa forma que começa. Primeiro você começa com aceitação. Segundo, com a visão de futuro. E depois você precisa ter a motivação. Muitas pessoas, elas precisam de alguém incentivando, né? Você, não sei como que foi o seu processo para você escrever o seu primeiro livro, mas eu creio que, pelo que eu já tenho acompanhado de você, você se automotivou. Sim. E é isso que falta nas pessoas, elas não conseguem se automotivar. Exato. E aí que entra o quê? O papel de um mentor, de uma pessoa que já esteja habilitado para fazer aquilo que você ainda não sabe fazer. E aí que começa a te dar um norte de como você vai iniciar todo esse processo. E a dica que eu sempre gosto de dar, depois de seguir esses 3 passos que eu falei, que é mais emocional do que uma ação de fazer em si, é o quê? Você ter bem claro qual é a mensagem que você quer transmitir. Você quer transmitir o quê? Quer falar sobre o seu negócio? Quer falar sobre a sua vida? Quer escrever um romance? Quer partir para a área de ficção? Então, eu particularmente, eu sempre gosto de abordar áreas de negócios, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Mas existem N nichos, Sim, e isso você precisa também, com certeza, identificar qual é, né, a mensagem que queima no seu coração, porque eu tenho certeza, às vezes a mensagem que queima no meu coração pode ser a mesma que queima no seu, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Então, identificar a mensagem é muito importante, fazer ali colocar no papel as ideias que você tem para contar nesse livro e, fundamental, se cercar de pessoas que já vivem aquilo que você precisa viver. Né? Eu tenho certeza que para chegar onde você está, você teve que conviver com pessoas, conversar com pessoas. Isso que nós estamos tendo aqui agora é parte desse momento de montar a sua perspectiva de futuro e ter mais criatividade daquilo que você realmente quer abordar. Então, esses passos são fundamentais. E aí, gente, já anotaram? E realmente o que você falou tem total sentido, até porque eu imagino que você já deve ter recebido de pessoas que, eu quero fazer um livro.
Aí você pergunta, tá, mas é sobre o quê? Ah, não sei, mas eu só quero fazer um livro. E realmente tem pessoas que veem, se inspiram, mas não se inspiram de uma maneira, nossa, eu vou contar a minha história, eu quero fazer essa diferença. Tem gente que, eu só quero. Então, é muito importante a gente se autoconhecer. E quando nós falamos sobre isso, parece tão simples, mas quando nós colocamos na prática algo tão difícil, quem é você? O que você está fazendo da sua vida? Qual é o seu propósito? Que mensagem você quer levar isso para as pessoas? E quando eu tive esse bloqueio criativo, foi exatamente o que eu me perguntava e eu não conseguia responder. E demorou um tempo até eu conseguir me lapidar para responder essas perguntas. Então, foi essa questão de sempre estar não parando, né? Apesar de ter parecido um obstáculo nessa caminhada, eu continuei, que eu falei, uma hora vai dar certo, porque é isso que eu quero no meu coração. Então, talvez não seja o momento agora, mas em algum momento, quando eu estiver preparada, vai dar certo. É sobre a gente estar disposto a enfrentar os desafios. Eu imagino que para você também, quando a gente fala sobre uma história tão simplificada dessa maneira, mas eu gosto de falar sobre os desafios. Eu imagino que você também, né, com essa história incrível, deve ter passado por muitas dificuldades. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os desafios que você conseguiu enfrentar durante essa trajetória até lançar o seu primeiro livro e até lançar a editora também. Olha, eu digo que quando você se propõe a fazer algo que foge completamente da sua realidade, como foi para mim escrever o primeiro livro numa família assim de centenas de pessoas, né, os desafios são muitos. Começou o primeiro desafio, eu nunca escrevi na minha vida. Gente, então, quem diria, né? Quem diria? Pois é. Então, o primeiro desafio que eu passei foi mais um desafio mental, emocional, né? Sobre dizer, meu Deus, mas eu nem escrevia. Eu comecei a escrever agora. Quem sou eu na fila do pão para lançar o primeiro livro, né? E aí eu comparava também com a história do meu esposo, porque, poxa, ele escreveu a vida inteira, desde pequeno. Sim. Se você for na minha casa, você vai ver caixas e caixas e caixas com cadernos de 10 matérias escritas por ele. Uau! Né? Que tem livro aí para... Sensacional! Já tem que lançar todos, né? A editora já tem que lançar. Exato, estamos trabalhando para isso. Então, quando eu olhava, eu pensava assim, poxa, mas ele que sempre escrevia, e eu que vou ser a primeira a lançar o meu primeiro livro, mas sempre tem que ter a primeira pessoa a fazer, porque isso também motivou ele. Né? Então, quando eu digo que quando nós casamos, juntou a fome com a vontade de comer, foi em todos os sentidos. Ele já era empreendedor, ele já tinha o sangue de escritor e eu fui contagiada com isso. Que legal. Né? Então, o primeiro desafio foi esse, foi o pensamento mesmo de não merecimento, não se sentir merecedora de fazer aquilo. Né? E o segundo desafio foi realmente o quê? E agora, como que eu vou transformar tudo isso que está escrito em uma história, em algo tangível na minha mão. E foi ali que eu fui procurando formas, conversando com várias editoras, conversando com pessoas que já tinham escrito e publicado os seus livros, tirando dúvidas. Né? Não foi fácil, teve muitos erros. Né? Eu fiquei assim muito decepcionada com o meu primeiro livro, porque hoje vocês vão ver o livro ali atrás da Mica, mas ele não foi sempre tão bonitinho daquele jeito. Né? Então eu fiquei muito decepcionada quando eu lancei meu primeiro livro, que chegou assim, eu fiquei feliz por conta do conteúdo, por romper barreiras e tudo mais, mas eu olhava assim e falava, parece que não tá o meu jeitinho, a capa não saiu do meu agrado, não sabe aquela... Sempre, e se fosse daquela maneira, isso, né? Mas aí eu falei, não, vou passar por cima de tudo isso, vou valorizar a conquista que eu tive, porque isso é uma baita de uma conquista, por mais que não seja exatamente do jeito que eu pensava, que eu imaginava na minha mente, mas isso é uma conquista enorme, é um rompimento enorme. Né? Então, encontrar profissionais qualificados para reproduzir aquilo que já estava escrito à altura do que eu imaginava e à altura da mensagem que estava, isso foi uma grande dificuldade. Então, eu digo também que essa experiência negativa na primeira publicação que eu tive foi o que fez queimar no meu coração que eu precisava ir algo além disso.
Porque uma vez que você descobre um universo novo, um mundo novo, eu descobri, meu Deus, eu posso escrever, eu sou capaz, o Senhor me direciona, o Senhor me dá palavras, eu não posso ficar apenas em um livro. E foi dessa forma que eu escrevi 2 livros, a minha meta era apenas um livro, né? E aí eu superei, eu abundei, a gente sempre né? quer mais, eu abundei, a minha isso, meta era um né? livro, eu já estava super feliz, rompi, mas não ficou só nisso. Então, os desafios com o processo editorial em si foi, assim, difícil para mim, né? Então, foi onde eu fui procurar formas e informações, formas de me especializar, formas de melhorar o meu conhecimento como escritora, buscar profissionais melhores para servir como um apoio para realizar tudo aquilo que eu precisava, né? E a editora foi realmente o startar disso, de fazer com que as minhas palavras, elas não apenas estivessem escritas, mas que quando o leitor recebesse, primeiro ele fosse impactado por aquilo que ele está vendo. Uau. Porque você imagina, quem vai querer, se eu falar um pouquinho aqui do meu livro, as pessoas não têm informação suficiente para ver. Sim. E o que atrai as pessoas a querer ler um livro é a capa. Então ela começa a ler um livro pela capa. O que atrai uma pessoa a comprar um livro é a capa. Então, é o primeiro, é o impacto que tem. Então, hoje a gente foca muito nisso da apresentação, de entender qual é o público que vai ler esse livro, quais são as características, o que é que tem, por exemplo, na Mica, que é muito marcante, que as pessoas podem né, pegar esse aconchego, pegar toda essa ligação e querer, de fato, ler o livro dela. Então, esse foi o maior desafio, olhar para a capa do meu livro e ver que ninguém vai querer ler o meu livro dessa forma. Tem uma mensagem incrível ali dentro, né? Algo que veio realmente do meu coração, mas não é algo chamativo. E quando a editora ProName nasceu, a primeira coisa que eu fiz, agora eu vou fazer o rebrand do meu livro e colocar esse livro para vender da forma que eu imagino, para conectar minha editora, né? da minha editora, para conectar com o público que de fato eu quero conectar. Tanto que o meu livro ele tem assim uma pegada bem emocional, fala muito sobre perdão, sobre autoconhecimento, sobre o seu desenvolvimento como mulher, como pessoa, sobre o amor próprio. Eu trago muito isso nele e também trago técnicas para você se libertar da ansiedade e da depressão. E são assuntos realmente que a gente vê no dia a dia e nós só vemos problemas e pessoas falando sobre os problemas. E a solução? Exato. Então, eu trago isso no meu livro, um método, uma solução, com exercícios para a pessoa praticar no seu dia a dia para primeiro se amar. Porque uma pessoa que tem ansiedade e depressão, ela não se ama. Demais. Né? Ela fica muito apegada ao que vai acontecer no depois, ou então ela fica muito apegada ao que aconteceu no passado. Mas e você? O que você está vivendo agora? Quem você é? As suas características, a sua história, você não valoriza? Então, eu trago muito isso dentro do livro e era isso que eu queria comunicar dentro do meu livro, Sigilos da Alma, e foi o que a editora ProName proporcionou primeiro para mim, depois começou a proporcionar para muitas pessoas. Tanto que hoje, né, quando a gente pega um projeto para desenvolver, eu gosto de fazer sempre uma reunião muito detalhada com o cliente para entender o que ele de fato espera alcançar com essa obra. Muito importante. E aí sempre começa pela capa, é incrível. Sempre começa, porque a primeira impressão é que fica, né? Isso, a primeira impressão que fica. Então, eu quero a capa assim, 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 assado. E eu sempre gosto de captar muito esses detalhes que a pessoa me passa para realmente reproduzir e que ela não passe a mesma experiência negativa que eu passei na minha primeira experiência. E a gente aprende com os erros, né? A gente consegue ver muito isso. E eu falo que eu amo essa geração que a gente tá hoje. Eu falo em questão da informação. Nós podemos ter tantas informações e tantos tipos de conteúdos que agregam na nossa vida de maneira tão fácil. Mas só que é engraçado que esses conteúdos não vão para muitas pessoas. Então, através disso, como você, como eu, a gente fazendo esse bate-papo aqui, eu espero que cheguem pessoas realmente que têm esse sonho e que ela, através de você, da sua editora, através da sua mensagem, consiga realizar um sonho. E algo que você comentou, e eu acho muito incrível em questão
quando a gente fala sobre um empresário, empreendedorismo, é que a gente sempre quer tentar achar novos desafios, né? Porque igual você comentou, eu lancei meu livro, o desafio foi completo. Mas por que não um segundo, né? E assim vai, porque a gente tem essa fome, eu não falo essa fome de querer mais, mas potencializa o nosso processo e fica algo tão incrível, porque é algo que nós amamos. Então, fica tão divertido e fica tão leve. E eu imagino que quando você recebe todos os seus autores hoje é dessa forma, porque da forma que você fala da editora é com tanto amor. E esse é o significado, eu imagino, do empreendedorismo, né? A gente fazer com coisas que nós amamos e fazer o bem também para as outras pessoas. Agora eu quero saber um pouquinho das pessoas que têm interesse de criar uma editora. Porque eu imagino que tem a pessoa que quer escrever o livro, mas também tem aquela pessoa que quer proporcionar aos clientes para escrever um livro. Então, agora vamos falar um pouquinho mais dessa parte de empreendedora da editora. Como que é? Como que iniciou realmente essa parte mais no técnico? Olha, quando a gente fala de parte técnica, a gente fala de toda uma formalização. Porque você está falando de equipe, você está falando de pessoas qualificadas, mas antes de tudo, o sonho, né? Sim, a gente sempre volta. Sempre. O sonho. Por que você quer concretizar esse sonho? Qual é o motivo desse? É simplesmente para dizer, eu tenho, eu sou, eu posso, ou você tem realmente o desejo de impactar outras pessoas com aquilo que você vai fazer, né? Porque tudo começa num propósito. Muitas empresas falem hoje por qual motivo? Porque elas começam sem saber aonde elas querem chegar. Muitas vezes elas começam a fazer por conta do quê? É uma oportunidade de monetizar. Eu vou ganhar dinheiro. Vou ganhar muito dinheiro. Então a outra pessoa vê aquilo que você está fazendo e ela olha assim, nossa, fulano ficou bem depois que começou a fazer tal coisa. Acho que dá dinheiro, né? Vou procurar para fazer isso que está acontecendo. Então, eu sempre busco entender qual é o real motivo dessa pessoa. Hoje já vieram muitas pessoas até mim, né? Pessoas que às vezes até vêm camuflado, dizendo que quer apenas publicar um livro, mas na realidade essa pessoa quer criar uma editora. E eu digo que é muito mais fácil você ser claro, né? Dizer assim, olha, eu preciso da sua ajuda, reconhecer a nossa limitação, isso. Né, reconhecer que a gente diminuir um pouco o nosso ego e dizer realmente, olha, eu preciso da sua ajuda. Sim. Eu tenho queima no meu coração, tenho desejo muito grande de fazer isso que você faz, eu vejo que está dando tão certo, eu vejo que isso está impactando vidas. E aí se torna muito mais fácil essa conversa, porque eu sou muito aberta a isso quando outras pessoas chegam a mim. Então eu sempre falo, qual é a sua real motivação? Não é uma pergunta técnica, mas é algo que vai definir todo o futuro da sua história. Vai definir como os seus livros serão vistos, como eles serão publicados. Então, realmente, a gente parte do amor para falar isso e depois vem toda a parte formal, que é o quê? Você ter um CNPJ, você ter a equipe, você ter certificações, você entender, buscar conhecimento do mercado que você está entrando. Imagina, você começou, né, esse projeto incrível que você tem de trazer outras pessoas aqui, compartilhar um pouco dessa história, e isso tem impactado muitas pessoas, mas o que é que você fez no antes do antes do antes? Né? Você se preparou com um contrato para trazer as pessoas que aqui estão, você se assegurou de várias formas. Então, é essa forma que você busca de uma maneira bem técnica para colocar tudo isso de uma maneira formal e, de fato, ser habilitada por isso. Mas eu também, em complemento, eu digo que isso é algo muito raso para se dizer, porque tudo o seu futuro, tudo aquilo que você vai colher na sua empresa, ela está ligada diretamente ao seu propósito e não à parte técnica daquilo que você quer desenvolver. E realmente as atitudes, né, de você mesmo, como que você tá lidando com tudo isso, né? Porque, igual você comentou, tem tantas pessoas que elas nunca querem abaixar o ego para pedir ajuda, e isso dificulta
tanto, mas tanto processo que eu falo que elas não vão ver isso agora, infelizmente, né? Mas isso pra atrasa muito o seu processo, porque tem coisas que nós faríamos de uma maneira muito mais simples, com mais velocidade, sem quebrar tanto a cara, se a gente reconhecer que existem pessoas que podem te dar uma mentoria sobre isso. Ontem mesmo eu estava fazendo uma mentoria com um dos autores que publicou com a gente, e a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a seguinte: olha, o que de fato você busca para o seu futuro? E em seguida perguntei para ele, seja para mim assim muito conciso e muito aberto com as suas expectativas, porque quando você me fala das suas expectativas, eu posso te entregar o que eu tenho dentro do que você precisa. Exato. E eu não vou ficar aqui falando coisas que às vezes você não precisa. Então eu tenho que entender o que você busca para entregar de fato aquilo que você busca e não aquilo que eu quero te entregar. Porque muitas vezes, igual você comentou, você era a chave do acesso para talvez ele dar a primeira caminhada para ele, mas com essa insegurança. Ai, mas se ela roubar minha ideia? E se ela fazer desse jeito? Não é isso. Acontece muito. Gente, nós queremos, diferente muito. de tudo isso, nós conseguimos realizar o nosso sonho. Então, eu imagino você, ainda por ser frente dessa editora, você sente vontade de realizar outros sonhos, né? E por que não? E muitos não entendem isso hoje. Então, isso entra muito na parte do egoísmo. Imagina se eu fosse egoísta em dizer, eu escrevi meu livro e agora eu vou guardar isso a 7 chaves e eu não revelo pra ninguém. Exato. Talvez eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Sim. Né? Já com vários livros escritos, vários livros publicados, todos os dias pessoas procurando também para publicar os seus livros, mas e se eu fosse egoísta? Imagina eu ficar retendo todo o conhecimento que eu tenho, mas sabe o que é? A gente volta para a palavra, né? A semente é dada para quem? Para quem sabe semear. Então, se isso tudo foi colocado na minha mão, é porque eu sei como semear, como multiplicar. E não faria absolutamente nenhum sentido eu adquirir conhecimento, eu entender que, de fato, isso é o meu propósito e ficar retendo isso para mim. O que eu quero? Que realmente surjam mais editoras. Eu quero que realmente surjam mais autores, porque eu sei o impacto que isso tem causado. E eu sei que eu e a minha equipe sozinha não dá conta. São mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu dou conta de lançar mais de 8 bilhões de livros? Pode ser que sim, pode ser que sim, não mas precisa. Exato. Imagina, você lançou o seu primeiro, quer lançar Quem o segundo, divide multiplica, né? Então, assim, entende? Sempre tem um espaço para todo mundo. Sempre tem, exatamente. E muitas pessoas não veem isso. Quando a gente fala de livro, é um pouco triste em questão que tem muitas pessoas, eu falo que talvez hoje os adultos consomem mais, mas os adolescentes ou até mesmo crianças estão perdendo essa vontade de ler livros. E eu falo que foi muito inspirador para mim por conta que eu sempre gostei muito de ler, desde pequena. Então, até hoje eu amo ler livros. Então, no momento que eu lancei hoje o meu livro tá na minha escola. E aí, todo mundo, as crianças e os adolescentes, tiveram que ler o meu livro para fazer uma prova. Entrou como matéria. E foi muito importante porque era realmente algo que eu gostaria, né? Que desde antes do meu projeto, eu falei, eu gostaria de alcançar o quê, meu público? Jovens e crianças. Mas será que eles vão comprar? Porque, igual eu falei, né? Essa fase, essa geração é muito difícil. Só que, implantando esse livro na minha escola, foi 2 momentos muito especiais, onde, né, realizou um dos meus sonhos. E segundo, que muitas crianças e adolescentes iam falar, Mica, como que você fez o seu livro? Como que faz um livro? E isso foi muito bom para mim. Eu não ia me prender, igual você comentou, ficar em 7 chaves e não contar para ninguém, pelo contrário. Eu quero que muitos se inspirem em mim, realmente escreva a sua história, escreva essa mensagem e que tenham muitos jovens ainda escrevendo o seu livro, igual você comentou, o seu sobrinho de 12 anos escrevendo o seu primeiro livro. Então, é uma geração que nós esperamos que seja realmente um orgulho, né, que se inspire com as histórias. Eu sempre gosto de falar de legado. Qual é o legado que você quer de fato construir na sua vida?
O que é que você quer deixar no mundo? Porque nós não somos eternos. Exatamente. Você é super jovem, eu também sou, tá? Sim, você é muito jovem, gente. Quantos anos você dá pra ela? 20. Olha! Não, eu já tô nos 30 já, viu? Sério? Sério. Não, eu dava, por exemplo, uns 24. Ai, Uns olha 24, só, tô bem uns na fita, 24. então. Mas é o legado, o que você quer construir? Né? Os jovens hoje, você é uma exceção, né? Até parabenizo sempre por isso, você é uma exceção, né? Você é diferenciada, eu digo que isso também vem muito da criação, né? Então vem lá dos pais, vem do tratamento, vem da criação, enfim. Mas o que é que as crianças de hoje elas querem construir para o futuro? Elas não sabem, não têm clareza disso, não tem perspectiva familiar, muitas vezes nem tem estrutura, muitas vezes não é culpa dos pais, os próprios pais não têm essa estrutura, mas eu sempre gosto de conscientizar referente a isso. Tem até uma mentoria que se chama O Legado, né, que fala sobre você construir aquilo que você realmente deseja deixar de mensagem para o futuro. E como que é que você quer construir isso? Então eu sempre trago esse questionamento. E é muito, muito importante, igual você comentou hoje, os jovens não sabem o que querem fazer. E é triste isso. Quando a gente para pensar, talvez uma geração que ainda não tem uma perspectiva realmente para o futuro. Então, pessoas como você, como eu e que outras pessoas se inspirem realmente e que estejam vendo hoje esse talks de uma maneira de reflexão e que elas coloquem isso na prática. Então, igual você comentou, você está sempre aqui para responder as perguntas, as questões, porque querendo ou não, tem gente que tem medo. Isso também incomodar ela e tudo mais. E não precisa ter medo, né? Tem momentos da nossa vida que nós precisamos questionar para aprender e colocar em prática. É que ninguém cresce sozinho. Ninguém. A gente sempre vai precisar de pessoas. Você tem experiência que eu não tenho. Eu tenho o dobro da sua idade. Meu Deus! Eu tenho o dobro da sua idade. Mas você viveu coisas que eu ainda não vivi. Assim como eu vivi coisas que você também não viveu. Então, por que não? Né, essa proximidade. Hoje, muito se ouve falar em network. Muito. E eu vou ser bem sincera com você. Eu não acredito em network. Eu não acredito, tá? Por mais que seja, vocês vão ver, é importante. Sim, mas eu acredito em um network diferenciado. Eu acredito de um network de essência. Eu não acredito em relações que você forma de maneira estratégica. Que hoje nada mais que você vê você precisa fazer network. Só que esse network que é muito falado é você se aproximar de outras pessoas. Por interesse. E aí, depois que você tem o que você quer dessa pessoa, essa pessoa ela só serviu como um meio para você chegar onde você queria. Então, a gente está vivendo uma era de relações muito rasas. Onde as pessoas são usadas, onde as pessoas olham outras para usar elas. Então, é dessa maneira que eu digo que eu não acredito em network. Então, eu gosto de fantasiar? Seria isso? Sim! Fantasiar o mundo perfeito. Será que isso é uma fantasia? Não, mas eu gosto de fantasiar relações mais profundas. Sabe por quê? A partir do momento que eu pego um pouquinho do que você carrega e coloco isso na minha essência, a gente tá ligada. Demais! Hoje eu digo até assim para muitas pessoas, tenham muito cuidado, né, quando a gente vai receber um projeto novo na editora, principalmente quando se trata livro de coautoria. Coautoria são vários autores dentro de um livro. Eu sempre falo sobre isso. Trago com muita clareza qual é o propósito dessa obra e o que você quer deixar, porque quando você se relaciona com várias pessoas dentro de um livro, o que você está formando? Você está formando um legado perpétuo. Então, você tem uma ligação perpétua com a outra pessoa. Você está deixando um pouquinho da sua essência, a outra pessoa está deixando um pouquinho da essência dela, a outra pessoa também está colocando um pouquinho da essência. E, querendo ou não, você fica com um pouquinho de mim e eu fico com um pouquinho de você. Isso é o que nós estamos formando aqui hoje. Você está me entregando um pouco de você, né, com esse convite incrível que você me fez para estar aqui, e eu também estou entregando um pouco de mim. Então, querendo ou não, a gente já começa uma relação que não é profunda, mas dependendo de como forem as nossas ações, isso realmente pode se aprofundar em um futuro. Então, eu realmente não acredito no network que é pregado hoje, de você se aproximar de pessoas de uma maneira estratégica, mas eu creio que muito mais a agregar e muito mais a crescer quando isso é feito de uma forma saudável. E eu super concordo com você, né?
realmente a conexão com o propósito. Eu falo que Deus não coloca as pessoas no nosso caminho para qualquer assim, motivo. Pelo contrário, uma pessoa sempre vai ser especial durante a nossa trajetória. Agora, cá em nós, de que forma que a gente vai levar? Para o bem ou para o mal durante o nosso processo? Porque eu falo, hoje eu estou conversando com você, a gente está tendo um bate-papo maravilhoso, de autoconhecimento, mas talvez as pessoas chegou em algum momento, o pessoal estava rolando, viu um corte, falou, vou ver essa entrevista. Então, de que forma que ela vai levar essa informação? Para o bem ou para o mal? Então, Deus coloca pessoas certas na nossa caminhada. Agora, entre nós, o que nós iremos fazer realmente para o nosso caminho? Então, tudo depende de nós mesmos. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com as decisões, que foi a primeira coisa que você comentou no programa. Exatamente. Sempre tem algo que eu gosto de comentar, que é que sempre faço uma oração, né? Eu falo, Senhor, que o Senhor coloque no meu caminho as pessoas que eu tenha algo para agregar para elas, mas que essas pessoas também tenham algo para agregar para mim. E dessa forma é que eu faço o meu network. Parece uma maneira complicada, né? Porque, olha, cá entre nós, como você está dizendo, né? Como você está dizendo, eu sou uma pessoa que, apesar de todo o crescimento que eu tive no último ano nos meus negócios e nesse ano também, o crescimento exponencial que está tendo dos autores no meu nicho, eu sou uma pessoa que eu não sou legal em relacionamento. É uma fraqueza que eu admito, né? Eu sou uma pessoa assim mais quietinha, mais retraída. Sério? Sério. E não parece. Não, né? Nas câmeras muda tudo, né? As câmeras mudam. As câmeras mudam. Geralmente é o oposto, né? É verdade, Por trás das câmeras é tudo quietinho. A minha mãe é assim, mas olha que legal. Então, mas... Ai, perdi a linha. Vou ter que cortar essa parte. Você falou em questão de você ser mais retraída. Ah, tá. Isso. Então, voltando à frase aqui. Então, eu sou mais retraída, eu sou mais quietinha, e eu tenho que, assim, sempre falo de uma maneira muito aberta, por mais que acham, é religioso. Não é religioso para mim isso que eu vou falar, mas eu sempre digo que tudo que eu tenho vivido é por Deus. Sim. Por quê? Por conta das orações que eu faço, por conta dos propósitos que eu faço, por conta da minha vida muito ativa de jejum. O Senhor realmente ele tem trazido conexões. Hoje estar aqui, como que foi? Eu te conhecia antes? Não. Você me conhecia? Não. Mas tinha alguém que já conhecia antes e falou assim, olha, você é uma querida, ela também é uma querida, vamos juntar essas duas queridas. E é dessa forma que acontece as relações. Muitas vezes vem pessoas que eu nunca nem ouvi falar na minha vida, olha, me indicaram o seu trabalho e eu quero lançar um livro com você. Uau. E é dessa forma que eu digo que a minha empresa tem crescido, que os meus negócios têm se tornado exponenciais. Mas por quê? Porque um dia eu fiz um propósito. E tudo que eu coloco em propósito, eu faço questão de cumprir, né? E quando a gente cumpre, o quê? Dá certo. Quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre propósito. Tiago Brunet sempre fala isso. Cumpra princípios, que Deus cumpre propósitos, né? Então, até uma dica que eu deixo para quem está assistindo. Se você quer ter um crescimento exponencial, quer viver coisas novas, cumpra princípios. Seja fiel a tudo aquilo que você acredita, e por mais que você ache que você precisa ficar se conectando com um, com outro, é importante. Relações é importante, é muito importante você se relacionar com pessoas, mas peça para Deus trazer essas pessoas que realmente vão seguir por você, com você e por você dentro do propósito. E a gente consegue ver tudo isso que você falou na sua história maravilhosa. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Passou muito rápido, né, gente? A gente ia acabar o programa e fazer as finalizações especiais. É claro que o Mica Talks não termina sem quadros interativos. Então, vamos jogar um pouquinho? Vamos lá. Então, primeiro, a gente vai fazer escolha rápida. A gente vai fazer uma rodada rápida. Qual é o seu gênero literário favorito para publicar? Desenvolvimento pessoal. E por quê?
Gente, porque é a raiz de tudo, né? É Desenvolvimento, mesmo. a gente não consegue em lugar nenhum se a gente não se desenvolve primeiramente como pessoa. Eu gosto do nicho de negócios, eu gosto do nicho de romance, eu gosto de vários nichos diferenciados, mas quando se trata da gente como pessoa, é ali que está o ponto inicial para a gente conquistar tudo que a gente precisa. Primeiro, nós, pessoal, né? Muito bom. Primeiro nós. O autoconhecimento, né? Agora, dicas práticas. Para quem está escrevendo, qual o melhor horário do dia para criar e um lugar ideal? Tem alguma dica infalível? Amanhã. Parte da manhã é o horário que você mais tem criatividade, você está com a mente fresca, né? Então, a parte da manhã ela é essencial para quem quer escrever. Inclusive, eu levanto todos os dias. Minha primeira tarefa, depois de arrumar a minha cama, né, é começar a escrever. E eu tenho isso como uma regra diária, todos Que os dias legal. escrever logo pela manhã. É onde as ideias vêm, parece, né? Que a gente acorda inspirado. Você tem o período de descanso ali na noite, né? Eu também uso a noite para insights. Normalmente à noite eu sempre acordo Sim. cheia de ideias. É o horário que você acorda e você fala assim: meu Deus, vou fazer isso, 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 isso. Sempre. Só que se você não anota, o que acontece? Você não faz Esquece. nada do que você de fato queria fazer. Então a parte da manhã ela é essencial para quem quer começar a escrever. Tem aquele vídeo no meme que o pessoal fala, ai, domingo à noite eu fazendo diversos planos para segunda-feira. Na segunda-feira a gente não fazendo nenhum. Não acontece nada. E realmente a gente tem que. Acordou? Vou colocar tudo no papel. Porque eu falo, Acorda. tudo que coloca no papel acontece. É o que eu falei. Escrita é decreto. Eu nunca vi nada que eu não tenha colocado no papel que não tenha acontecido, gente. É místico, né? Realmente. Mas que não tenha acontecido do jeito que eu gostaria que acontecesse. Que legal. E para a gente finalizar, mitos sobre publicação. Tem algum mito sobre o processo de publicação que você gostaria de esclarecer? A sua história não vai interessar ninguém. Muito maravilhosa. Esse é o primeiro mito que tem. Ah, essa história não é válida, ninguém vai querer ler. Ah, o seu nicho. Isso não é verdade. E como eu falei anteriormente, a gente vive num mundo com mais de 8 bilhões de pessoas e sempre tem alguém que vai se identificar com aquilo que você tem para compartilhar. Sempre. Gente, muitas histórias se conectam com outras histórias. A gente só precisa achar as pessoas certas durante o nosso processo. Exatamente. Olha, foi um prazer te receber aqui hoje, viu? Muitíssimo obrigada pela sua história, pelo bate-papo de hoje. Quero muito te agradecer a todos que assistiram aqui de casa também. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho agora melhor sobre os seus 2 livros, que você já lançou, que aliás está até atrás de mim, para quem quer conferir. E depois nós iremos fazer, assim, um quadro diferente, por conta que o Jackson Marques, esposo, que sempre esteve acompanhando você desde esse primeiro processo. Vamos fazer essa parte, né, da conexão realmente e descobrir que você canta super bem. Olha, será que te contaram bem a história? Ai, meu Deus! Mas antes eu quero te agradecer também, né? Ver uma pessoa jovem como você, assim, de uma maneira tão ativa, impactando tantas pessoas, é um motivo, assim, de muita gratidão e com certeza impacta a mim também. Muito Então, obrigada. obrigada por estar aqui, obrigada por você estar fazendo o que de fato é para fazer. Eu sei que tem muito jovem agora que tá brincando no prédio, ou que tá assistindo Netflix, ou que tá fazendo qualquer outra coisa, mas você escolheu estar aqui, eu consigo ver isso em você, então obrigada por realmente se dispor. A gente precisa de mais pessoas como você, né? E falar também um pouquinho sobre o livro Sigilos da Alma, Detox Emocional, como eu falei, ele traz muito sobre o autoconhecimento, sobre o amor próprio, sobre o perdão, sobre estratégias, né? Formas de você mesmo sair da ansiedade e da depressão, que é uma coisa que tem aprisionado muitas pessoas. Então, essa é o propósito do meu livro, ajudar pessoas com ansiedade, depressão, pessoas com traumas, pessoas que escondem segredos há anos e não sabem como revelar isso, e isso tem sido motivo de travar em todas as áreas, porque muitas vezes a gente não consegue avançar naquilo que a gente deseja, porque traumas.
E quando a gente Realmente. não coloca isso para fora, isso é um impeditivo para a gente viver coisas maiores, coisas além de nós mesmos. E o Mulheres de Excelência, que está ali atrás, é um dos livros também que eu escrevi junto com mais 8 mentoradas, né? E cada uma compartilhando sobre uma área da vida. Também é o meu movimento que se chama Mulheres de Excelência. Né? E quando você ouve assim, excelência, ai, tudo mulheres perfeitas. Ai, que maravilhosa. Não, pior que não tem nada a ver com isso. É sério? É verdade. Quando nós falamos de excelência, a primeira coisa que vem na nossa Sim. cabeça é o quê? Perfeição. Mas a excelência não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com você fazer o que precisa ser feito, mesmo que você não tenha muitos recursos. Então, não tem a ver com perfeição, mas tem a ver com você se dispor, ainda que você não tenha tudo que você deseja. Já fiquei curiosa de ler esse livro. Ai, já tem um presentinho ali pra Eba! você, então. E muitíssimo obrigada, Eu que Linai. agradeço mais uma vez, viu? Maravilhosa. E gostaria, assim, Obrigada. que você passasse suas redes sociais pro pessoal, também as redes sociais da editora, que o pessoal já vai lá seguir. Tá. Então, meu Instagram é @elienaimoriá. O da editora é editora Proname, o correto é editora Proname, né? Mas lá é editora Proname, tem o site também da editora, que é www.editoraproname.com.br. Aí, gente, já sigam. E, bom, eu já vou finalizando aqui, mas fiquem aí, porque ainda vai ter essa cantoria maravilhosa da conexão desse casal incrível que eu tive a oportunidade de conhecer hoje também. E quem sabe, em breve, conhecer agora a história do Jackson, né? Que Com certeza. imagina que tem uma história e é muito incrível, viu? É incrível. Casal deu um match perfeito. E eu quero muito agradecer a vocês. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais Mika Yui Oficial, Mika Yui Talks, que eu tenho certeza que vocês me acompanham lá no dia a dia, veem os cortes também e as publicações diárias. Então, não vou finalizar porque acompanha aí. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau. Não olhe pra voz do cantor, mas apenas sinta aí no coração. A letra toca a alma, e se ela não alcançar, o violão alcança. Se a tua fé não alcançar milagres, busque a comunhão, que Deus vai te ajudar, te arrancar do chão, pois a vitória é sua, está nas suas mãos. A lágrima não quer cessar e o choro não passa, o desespero vem e a dor não quer passar. Não pense que tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar um anjo te tocar, para poder provar que estou contigo e nunca vou te deixar. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. É o anjo do amor. 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 Não pense que tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar um anjo te tocar, para poder provar que estou contigo
contigo e nunca vou te deixar. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo, é o anjo do amor, é o anjo do amor, é o anjo do amor, é o anjo do amor. Uau! Parabéns, viu, pela sua história. Meus parabéns. Obrigado. Gente, foi um prazer recebê-los hoje, viu? Vocês no meu programa. Parabéns pela sua história. Em breve iremos Vamos contar sim. a sua, mas Vamos sim. vocês são um casal maravilhoso, uma conexão incrível e uma voz, gente, fala sério. Então foi muito importante vocês encerrarem esse episódio de hoje com essa música incrível que define tudo que falamos hoje também, né? Então, muitíssimo obrigada. Obrigada a todos Nós que vocês que agradecemos. assistiram também. E espero vocês, viu, no próximo episódio do Mika Yui Talks com a primeira temporada falando sobre empreendedorismo. Um beijão, tchau, tchau e até a próxima.